Oi, tudo bem? Eu sou a Jaque do Belo Dom Ateliê e eu tô aqui porque eu vou te ensinar a fazer a carteira Belo Dom. Se tu gostou da carteira e já comprou o nosso kit ou se tu comprou simplesmente a aula, tá? Indiferente, tu vai aprender a fazer ela aqui porque também vou deixar as medidas todas na descrição do vídeo, tá? Se tu estiver assistindo essa aula pelo Facebook, vai ter uma publicação com todas as medidas. Se tu estiver assistindo ela pelo YouTube, a tua descrição embaixo do vídeo aqui, tá? Tu vai aqui embaixo do vídeo, tem a descrição. Aí tá escrito mais. Clica naquele mais ali que logo abaixo tu vai encontrar todas as medidas que tu vai precisar para fazer uma igual, tá? Então vamos começar. Algo bem importante é que tu tenha um calcador igual a esse aqui, ó. É um calcador de costura reta, tá? Porém, ele é de plástico. Ele tem embaixo uma partezinha plástica, que é porque a gente vai trabalhar, ó, com um pedacinho de plástico, tá? Pro resto não tem problema, tu vai conseguir costurar com o teu calcador de ferro. Mas para esse plástico aqui vai ser difícil. Ah, já que não tenho esse calcador, não vou conseguir fazer a peça? Consegue, tá? Eu sei que no YouTube tem vários videozinhos ensinando como costurar com o calcador de ferro se tu não tem esse aqui, né? Se tu quer precisa costurar plástico com o calcador de ferro. Eu não sei te dizer agora, tá? Mas aí pesquisa e com certeza tu vai achar alguma maneira. Não me lembro se é colocar óleo, se é colocar talco. Sei que eu já pesquisei sobre isso, tá? Mas assim, no momento eu não tô lembrada e eu acho importante falar isso, porque talvez tu não tenha esse calcadorzinho aqui de plástico, que é específico para costurar plástico, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Temos essas partes grandes, não vamos começar por essas, nem por essa de plástico. A gente vai começar pela parte de fora, que a gente vai precisar. Essa partezinha aqui pertence ao plástico. Ela tem muitas partes, tá? Por isso eu vou falando para vocês as medidas, porque se tu comprou o kit, tu vai precisar te orientar em todas essas partezinhas, tá? Senão depois vai dar errado a peça. Outro detalhe, tá? Talvez no teu kit tenha esse cursor, tá? Com essa alcinha de corino, tá? Se não tiver, se tiver um calcador assim, vai ter um pedaço de tecido para te poder fazer esse puxador, tá? Porque eu sei que vai ter momentos onde eu não vou ter para formar os kits, eu não vou ter essa alcinha aqui, tá? Nem sempre eu consigo ela. Então eu vou colocar o zíper, o cursor, aliás, desculpa. Vou colocar o cursor e colocar um pedaço de tecido, tá? Para fazer essa alcinha. Ou eu já deixo ela pronta com o tecido, tá? Então vamos lá. Nós vamos ter no nosso kit, ó, duas vezes, tá? É tudo duas vezes, ó, duas vezes esse tecido aqui, que é chamado de tecido B, tá? Eu chamei tecido A e tecido B. O que que é o tecido A? É o tecido principal, aquele tecido mais bonito, tá? Mais estampado, que vai ficar na parte de fora, tá? E o tecido B vai ser o que vai fazer o restante todo, tá? Então, no meu tecido A, no meu tecido B, manta R1, eu vou precisar todos eles dois pedaços de 21 por 14, tá? Então são dois assim, dois e duas mantas, tá? Isso vai ser o nosso início, junto com o zíper, que é o maior. Mentira, o menor. O zíper menor, tem dois pedacinhos de zíper, tá? O menor que mede 19 centímetros, 18, 19 centímetros, tá? E vai ter uns pedacinhos assim, ó. Talvez sejam quatro iguais, talvez sejam como os meus aqui, ó. Tá? Dois e dois. Mas não tem problema. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse cursor, esse zíper, tá? E vou colocar aqui já o cursor.
Daqui a pouco, se eu lembrar, até mando junto já colocado o cursor no zíper, tá? E daí eu vou colocar, ó, se tu tiver no teu kit assim também, tá? Então, tu pega um desses, bota embaixo, tecido direito pra cima, tá? Embaixo dos dentes. E em cima dos dentes, o direito pra baixo, assim, ó. A gente vai abraçar o nosso zíper e vamos passar uma costurinha de um pé de máquina aqui. Um pezinho de máquina aqui. Bem na pontinha do zíper, tá? Ó, a parte dos tecidinhos vem pra dentro, porque depois a gente vai puxar eles assim, tá? E aí já vamos costurar aqui, ó, bem enroladinho, pra prender. Ó, pra prender assim, tá? E atrás vai ficar assim. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Coloca bem centralizadinho. Salientando que toda essa parte pode ser feita com o cursor, tá? Desculpa, cursor. Cursor é esse aqui. Com o calcador normal, aquele de ferro, tá? Eu já coloquei ele para não precisar trocar depois. Eu já coloquei esse de plástico aqui porque ele funciona. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essas partes aqui, tá? A cola para cima da manta, R1. Boto meu tecidinho aqui. Boto aqui, centralizado. Agora, vocês vão ver aqui, ó, o tecido aqui, ó, ele vai sobrar, tá? Aqui, ó. Tá sobrando tecido aqui, não tem problema, mas eu vou centralizar isso aqui. Centralizo aqui. Tá? E vou colocar esse aqui em cima aqui. Monto um sanduíche. E vou passar uma costurinha. Agora, se tu estiver trabalhando numa doméstica, coloca o teu calcador de zíper. Aqui eu vou puxar, eu vou levantar simplesmente a agulha e puxo o meu cursor, tá? Porque quando a gente costura assim, a gente precisa movimentar o cursor. Tá? Prontinho. Aqui. Vou rebater essa costura. Puxa bem, vai ficar lindo. Já tô gostando. Tá? E vai ficar assim. Agora, atrás vai ficar assim. Agora, vamos fazer o outro lado. A mesma coisa. Eu pego meu outro pedaço de manta com o meu tecido, tá? Pode passar o ferro nesse tecidinho, se for mais fácil. E daí agora eu preciso colocar ele aqui, ó, em cima, tá? Eu acho que agora eu vou precisar de alfinetes, senão vai dar problema. Ou passar o ferro. Clips aqui. Também dá, tá? Boto aqui. Ah, um lembrete. Se o teu tecido tiver lado, tá? Tem kits que a gente vai montar que vão ser de cachorrinho, de gatinho, ou talvez de algum outro bichinho, ou que tenham sentido, tá? Eu vou precisar cuidar para que o sentido esteja assim, ó. Por exemplo, se o cachorrinho tem que estar em pé, tá? Então ele tem que ficar assim, porque depois a carteira vai fazer isso, ó. Ela vai fazer isso. Então, eles têm que estar de pé assim, tá? A cabeça aqui em cima, onde é que vai o zíper. Nesse caso aqui, não tem problema, esse tecido aqui não tem sentido. Já vou puxar o meu cursor para trás, coloco aqui frente com frente. Opa!
Eu já que é meio bruta às vezes. Olha, eu já quebrei tanto desse clips, que eu já tive que comprar umas quantas vezes a mais. Agora vou ter um pouco mais de cuidado, ser mais delicada, sabe? A pessoa tem uma mão pesada. Ah, eu vou costurar daqui pra lá, então fecha. Ó, aqui já não deu certo. Vamos puxar um pouquinho mais. Isso, ó. Tá? Ele vai ficar assim, não vai ficar aparecendo. Aqui. E coloco esse aqui agora, aqui em cima do zíper. Tá? E passa de novo a costura bem rente aos dentinhos. Abro, puxo o meu zíper. Não tira a agulha, tá? Nessa hora, não tira a agulha. Tira só levanta o calcador. E agora, ó, deixa assim, tá? Puxa aqui, também, vamos fechar, que daí fica mais fácil. E vamos rebater esse lado aqui. Tá? Prontinho. Essa vai ser a nossa parte externa da carteira, tá? Feito isso, vamos já deixar pronto esse bolso com... Vamos deixar pronto esse bolso aqui, aonde vai o plástico, tá? Esse bolso do plástico, primeira coisa, eu vou colocar um viés no plástico, tá? Vou colocar um viés. E agora vocês vão ver que ele desliza bem fácil. Ó, desliza bem fácil. Se tu usar um outro calcador e não usar alguma técnica, tá? O que que vai acabar acontecendo? Ele vai enrugar, tá? Eu fiz isso, eu esqueci de trocar o meu calcador e aí enrugou todo o plástico. Então não dá pra fazer sem ter alguma outra técnica, tá? Passar algum produto ou colocar um papel por baixo para costurar. Eu não consigo lembrar o que que é. Ó, o que que eu fiz aqui, tá? Já tô falando, esquecendo. Costurei a minha tirinha, aquela de 4 centímetros, tá? E o plástico, então, que é o único que tá dentro do kit. E aí tem uma tirinha de 4 centímetros, do tecido A. Costurei ela aqui, tá? E agora eu dobro mais uma vez até encontrar o plástico e dobro mais uma vez, tá? Ó, é como se eu encapasse ele, tá? E aí eu vou passar uma costura bem aqui na bordinha. Ó, depois que eu costurei isso aqui, então, eu pego o meu zíper, tá? Boto ele bem em cima aqui, ó. E vou passar uma costura, tá? Ele bem em cima certinho. Passa uma costurinha aqui na bordinha. E vou passar mais uma costurinha por esse outro lado aqui, tá? Porque senão esse zíper fica solto assim, ó. Eu não gosto disso, tá? Eu prefiro passar mais uma costura. Por isso que se tu tiver prática, quiser logo passar a costura do zíper junto, quando tu fechar o viés, também pode, tá? Porque senão vão ficar duas costuras aqui, ó. Meio que uma em cima da outra, tá? Então, depois que tu costurou o zíper, tá? Vai pegar essa partezinha aqui, estampada, tá? Que é a partezinha de 13 centímetros. Vai colocar essa parte aqui em cima, tá? Vai colocar aqui certinho em cima. E vai colocar essa partezinha aqui, que é de 15 centímetros por 21, que é o nosso tecido B, em cima dos dentes. Aqui,
tá? E vamos passar a costura. Vai ficar assim, ó, tá? Só que essa parte vai ficar no plástico e essa parte vai dobrar, tá? E aí eu vou ter um acabamento aqui pra trás, porque é onde vai ficar o meu bolso, tá? Então eu dobro, ó, dobro assim, e vou passar uma costura agora, bem na bordinha aqui, mais perto dos dentes do zíper, tá? Ó, assim, tá? Aqui. Essa parte aqui vai ficar o tecido do avesso, tá? Depois vocês vão entender por que que a gente faz assim, tá? Por que que não pode ser só com um tecidinho. Então, essa partezinha já tá separada também. Já vamos deixar pronta a abinha que fecha a carteira, tá? Ou língua, como a gente chama de língua aqui, tá? É um pedacinho de manta, tá? E um pedaço de tecido de 16 por 7. Dobro ele e vou passar uma costura de um pezinho de máquina e vou dar uma leve arredondada, para não deixar ele quadrado, vou dar uma leve arredondada aqui em cima, tá? No outro lado também. Se tu prefere marcar, se tu tem dificuldade de fazer, pode marcar com alguma coisa para deixar arredondadinho, tá? Feito isso, a gente corta o excesso de manta. O excesso de manta bem rente aos dentinhos, bem rente à costura. Corto essa aba aqui, corto essa aqui também, tá? E vou desvirar. Ó, desviro e vou rebater também a costura, tá? Desvirei, um pezinho de máquina ao redor de todo ele. Ó, vai ficar assim, tá? Feito essa parte, a gente vai pegar essa parte grande aqui, tá? Que é a parte aonde vai fazer a parte interna da nossa carteira, tá? Ela vai ter 28 por 21, tá? Vai ter duas vezes esse tecido, 28 por 21, na estampa B, tá? E uma vez na manta, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. O ideal é passar o ferro nele, tá? Facilita bastante. Vou colocar alfinetes. Vou colocar meus clips aqui. E vai ter esses tecidinhos aqui, ó, também na estampa B. Vão ser dois tecidinhos. Um vai ter 20 por 21 e o outro 17 por 21. Tu vai dobrar eles, tá? Vai dobrar. E vai passar uma costura de rebate aqui em cima. Tá? E no outro a mesma coisa. Dobra. Esse aqui vai ser o nosso bolso dos cartões. Dobra e faz uma costura de rebate. Tá? Então, tu vai ver que vai ficar um maior e o outro um pouco menor, tá? E aí, como nós temos 21, nós vamos dividir. Porém, a gente vai pegar, tá?
o meio, eu vou pegar um cartão agora até para mostrar para vocês, a gente vai pegar bem do meio, vai medir o cartão para fazer a primeira costura e para fazer as outras costurinhas, tá? Prontinho, peguei um cartão, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos marcar bem o meio aqui, tá? Ó, dobrei ao meio. Vou marcar, esqueci de pegar a régua. Vou marcar com a fita métrica aqui, tá? Ó, peguei o giz, marquei bem o meio, tá? Vou colocar o meu cartão bem aqui no meio, tá? Ele precisa entrar justinho para ele não cair, tá? E daí eu vou fazer um risquinho aqui, ó, tá? Ele já dá pra usar ele até como régua. Bem rentezinho, assim, não é grudado, mas tá bem rente, tá? Deixei assim, ó, 1 milímetro pro lado, tá? E aí eu vou pegar, ó, e aí eu vou pegar, vou trazer ele aqui pro lado, de novo, deixando um espacinho, deixando mais um espacinho e vou fazer um outro risquinho aqui do lado, tá? É bem importante fazer isso para não ter problema desses cartões ficarem soltos. Eles têm que ficar bem justos, tá? Deixa assim a 1 milímetro, 2 milímetros no máximo e marca pro ladinho, tá? Essa vai ser a marcação. Só que antes disso, a gente vai pegar essa maior, tá? A gente vai colocar ela aqui, tá? E agora, eu poderia te dar todas as medidas e nem te explicar por quê, tá? Mas eu acho que é bem importante tu saber. Esse cartão aqui, ó, se eu deixar esse bolso comprido, ele vai entrar e vai ficar, ó, sumido. Vai ser ruim de tirar depois, tá? Então, a gente vai fazer para ele ficar assim, ó, ficar aparecendo um pouquinho, tá? Então, aqui, ó, vai dar, aqui embaixo vai dar 3 centímetros, tá? Então, a gente vai passar 3 centímetros, vou marcar aqui, 3, que a gente vai passar uma costura para levantar, então, a base desse bolso. Ele vai ficar mais alto, tá? Aqui. Então, eu tô com a manta, tô com o tecidinho B aqui, tá? E o bolso. Passo uma costurinha aqui agora. Pronto. Agora, quando eu colocar os cartões aqui, ó, eles vão ficar assim, tá? E aí, agora eu vou pegar esse outro, que a gente já marcou, tá? Deixa eu ver. Aqui. Aqui, beleza. E aí, a gente vai passar uma costura agora, sim, tá? Até vou vir até a pontinha aqui, com as marcações. Só não vou fazer essa marcação do meio, né? E agora eu vou fazer as costuras assim. Essa aqui do meio a gente não vai costurar. A gente costura todas elas aqui. Lembrando bem que no início é bom a gente dar aqui, ó, dar um retrocesso, dar 2 retrocessos, porque é o lugar onde é que a gente vai estar fazendo a entrada e a saída dos cartões, né? Então elas têm que estar bem costuradinhas. Aqui deu uma preguinha. Até quero testar aqui. Ah, ficou perfeito, ó. Tá? Ficou perfeito, ó. Nossa, muito bom. Ó, muito bom. Ficou ótimo. Aqui que eu vou ter que passar mais uma com retrocesso. E aqui, que eu esqueci de fazer o retrocesso no segundo bolso.
É bem importante fazer o retrocesso nos 2 bolsinhos, tá? Vamos cortar esse monte de fios. E ó, vamos testar todos eles, porque agora ainda dá pra mudar alguma coisa, tá? Mas tá bem firme, os cartões não vão cair e é isso que precisa acontecer. O cartão não pode ficar solto aqui, tá? Aí, feito isso, já vamos prender esse outro bolso aqui também, do outro lado. Antes a gente vai colocar o cursor, aqui tá ele. Antes a gente vai colocar o cursor aqui. Agora é bem importante cuidar algo. Eu preciso cuidar, tá? Ela vai ficar assim, né? Vai ficar assim. Então, eu preciso colocar o cursor daqui pra cá. Abro. Coloco um ladinho primeiro. Coloco o outro. Dá uma empurradinha assim e simples, tá? Bem facilzinho. Testa sempre se tá tudo certo, tá? Vai ficar assim. Coloco meu bolsinho aqui. Fica bem retinho. Tá? E aí a gente vai fixar agora essa parte. Fixa ele aqui. Fixa essa parte de trás aqui também. Bem na bordinha, tá? Vamos fixar essa parte de cima, porque os cantos a gente vai arredondar. Então, os cantos tu não precisa costurar. Mas o resto, sim. E, inclusive, aqui, também vou passar uma costurinha nessas bordinhas aqui. Mesmo que já esteja costurado, tá? Porque facilita depois na montagem final, tá? Então, tá pronta a parte interna, tá? Agora, aqui a gente teve uma sobrinha, ó. Já vamos cortar. Tudo que tu tiver de sobrinhas atrás, porque a tua manta tava no tamanho, né? Agora a gente pega essa partezinha aqui, tá? E vai colocar essa outra parte aqui em cima, assim, tá? E aí vamos dar uma costuradinha de novo, só pra prender. Costura ali, dá uma costuradinha aqui em cima, prende aqui, prende esse outro lado aqui também. E vamos prender essa parte de baixo também. Tá? Tudo preso, ó. Tá? E aí vai vir agora. Eu até vou prender essas partes aqui, ó, porque isso aqui também facilita. Aqui também tem uma sobrinha de manta. E daí, escreve nos comentários pra mim o que tu tá achando. Tá achando difícil? Tá achando fácil? Eu acho que no início ela parece um pouco difícil, né? Parece complexa, mas depois que a gente montou ela, a gente vê que não é difícil. Ela é fácil de fazer, tá? Ela é complexa,
mas ela é fácil de fazer. Agora tu vai estar te perguntando assim, tá, mas por que que ela colocou forro aqui e aqui também tem forro? Porque ela vai abrir, ela vai ser montada assim, né? E aí quando a gente abrir aqui, ó, a gente tem que ter forro dos dois lados, né? Então é só por isso, tá? Só por isso. Esses excessos aqui também já vou cortar. Já vai dando uma cara pra minha carteira. Aqui também já vou cortar esse excesso de manta. Porque eles atrapalham, tá? E daí a gente monta ela aqui. Ó, tem que ter o cuidado aqui, ó. Cursor pra cima, cursor pra cima. Os dois pro mesmo lado, tá? A gente monta ela. Assim. E aí, a gente vai pegar o molde, tá? O molde vai estar no PDF, tá? Seja no YouTube ou no Facebook, tá? Tu vai ter o molde em PDF para imprimir, tá? Tu vai colocar o teu molde em cima e vai marcar esses arredondadinhos aqui dos cantos, tá? Aqui nos cantinhos, para deixar ela arredondadinha assim. Caso a tua fique um pouco menor que o molde, tá? Pode acontecer por causa da largura da costura. Às vezes a gente costura com o pezinho de máquina mais largo e aí acaba ficando menor. O que que tu faz? Na hora de fazer aqui, ó, tá? Puxa essa lateral retinha, tá? Deixa ela bem retinha aqui, que daí vai dar alinhamento aqui, aqui e aqui. E o arredondado vai ficar igual em todos os lados, tá? E aí eu vou passar agora de novo uma costura. É muita costura, né? Eu vou passar de novo uma costura, tá? Nessas curvinhas. E já vou aproveitar, já vou costurar toda ela, para toda ela já ficar juntinha, que vai facilitar para a hora da gente colocar o viés no final. Pronto. Pronto. Tá um sanduichão. Tá lindo. E aí eu vou cortar agora esses excessos aqui nos cantinhos, onde faz a voltinha, tá? E aí a gente vai costurar agora o viés ao redor de toda ela. Por isso, tá? Por isso é que tem que ter essas sombras aqui, ó, na hora dos cartões, tá? Porque aqui ele já vai subir um pouquinho nesse que a gente costurou. O outro que tá de baixo não vai ter problema. Esse aqui, se eu botar ele assim, ele fica bem pra baixo, ó, tá? Como a gente vai costurar o viés ali, ele vai subir um pouquinho aqui, tá? O outro não vai ter problema. E a lateral aqui também não vai interferir, tá? Então, vou pegar minha tira de viés também e a gente vai costurar o viés ao redor de todo ele. Tá? Daí tu vai pegar, então, essa tira que tu tem lá, de 4 centímetros, tá? Dobra a ponta, ó, o lado direito pra cima, o lado direito pra baixo, tá na minha mão aqui, tá? Eu dobro essa pontinha.
E daí eu vou começar aqui embaixo, numa parte onde que não esteja muito grosso, tá? Onde que não esteja, já que esteja mais só tecido, ó. Não tem zíper, não tem nenhum outro tecido dobrado. E vou costurando agora bem certinho um pezinho de máquina, tá? Vou cuidar com o meu zíper, meu cursor do lado de baixo, né? Puxo ele para não atropelar ele. Corto, tá? Ó, sobrou um pedaço aqui, depois eu vou te mostrar para fazer justamente essa partezinha aqui com tecido, tá? Ó, então eu passo um pedaço por cima aqui e corto, tá? Aí eu dobro tudo aqui pro outro lado. Deixa eu só ver, a gente vai fechar daqui pra cá. Então, desse lado a gente vai colocar depois a aba. Então, ela vai fechar pra cá, pra esse lado aqui dos cartões. Não, virado. 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 Ela vai aqui nos cartões e ela fecha pro lado do celular, tá? Então, vou fazer uma marcação pra mim aqui. Aqui eu preciso colocar pra mim não esquecer, tá? Então, eu virei tudo, tá? Junto aqui aonde tá começado e aonde tem a junção, né? Dobro, tá? E dobro de novo. E quando eu dobro a segunda vez, ele tem que cobrir a minha costura, tá? E aí eu vou passar a máquina exatamente aonde eu já tinha passado a máquina na costura anterior, tá? Isso vai garantir que o outro lado aqui, ó, a costura apareça exatamente na bordinha, tá? Se tu passar exatamente em cima de onde tu passou a costura anterior, ele vai ficar um acabamento bem bonito. As curvinhas, tá? Elas enrugam um pouquinho, mínima coisa, tá? Eu vou pegar agora essa partezinha aqui da minha língua e vou colocar ela aqui, bem centralizadinha. Tá? Bem centralizadinha.
E prontinho! Está linda! Linda! Tô amando, tô amando, tô amando. Essa combinação de cores ficou muito bonita. Aí agora, tá? Eu poderia ter feito antes, tá? Porém, às vezes acaba que se a gente faz antes, a gente pode acabar colocando o botão no lugar errado, tá? Então, assim, eu gosto de fazer no final. Se dá pra fazer no final, eu faço no final, tá? Eu vou colocar o meu botão primeiro nessa parte aqui da língua, tá? E aí depois a gente marca bem aqui pra ver aonde que a gente vai ter que fazer o furo, tá? Vou pegar minha maquininha. Então eu faço o seguinte, ó, tá? Eu pego aqui bem no meio e furo, tá? Ó, faço o furinho. Vou botar essa partezinha lisa, tá? Deixa eu virar aqui que vai ficar mais fácil pra mim mostrar. Coloco essa parte lisa e coloco uma das partezinhas, macho ou fêmea, tá? Na parte de dentro aqui e vou prensar, tá? Fiz isso, eu venho aqui agora, ó, e vou marcar, aqui eu vou marcar bem forte aqui, ó, aonde eu vou fechar minha carteira, tá? Vou marcar bem forte aqui onde que eu vou marcar minha carteira. Aí eu abro ela aqui, tá? Abro ela aqui na frente. É difícil de enxergar. Aqui, achei. E vou fazer o furo. Tá? Faço o furo só nessa partezinha aqui. Tá? Preciso colocar minha mão aqui pra dentro. Tá? Preciso colocar minha mão aqui pra dentro pra conseguir fazer o meu furo aqui. Aí eu puxo, vou colocar essa partezinha lisa aqui por dentro, tá? Vai sair só o biquinho dela ali. Aí eu vou ter que esgaçar ela aqui, ó, puxar ela assim, pra colocar a outra partezinha, que vai ser ou o macho ou a fêmea, né? Conforme o que tu já colocou na parte externa. Aí eu boto aqui, ó, vai ficar um pouco mais complicado, tá? Mas é a garantia de que ele vai ficar exatamente no lugar que tu quer que fique, tá? Então, ó, vai pegar só essa partezinha aqui, não pode atravessar, né? Porque senão vai pegar o plástico, vai atrapalhar pro celular, tá? Vai pegar só essa partezinha aqui. Fecho, fecho aqui e fecho aqui. Prontinha! Linda! Acho que já vai ter dono essa carteira aqui, tá? Eu amei essa combinação, então tu abre ela aqui, ó, tem espaço aqui, fecha, abre essa parte aqui, né? Temos então 6 lugares para cartão, ó, vou colocar aqui de novo, ó, ficou bem bom. Essa parte de baixo ele fica mais alto, tá? Então todos os bolsos aqui, ó, tá? Tudo certinho. Esse bolso aqui e aqui o bolsinho para colocar o celular, que tu também já deve ter visto, né? Que dá para, inclusive, né, ligar o celular aqui e digitar, ó. Consigo mexer. Ele fica, ó. Ó, liguei meu celular, tá? Então eu consigo mexer nele, ó, tá? Consigo mexer tranquilamente com o plástico, tá? E é isso aí. Então, se tu gostou da aula, curte,
aqui o vídeo, tá? Independente se ele é um vídeo que ele tá fechado, mas é importante eu saber se tu gostou ou não gostou. Te inscreve nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, tá? E, é claro, né? Visita também o nosso site, certo? Um grande beijo e eu te espero numa próxima aula. Uma dica para fazer, tá? O cursor, esse cursorzinho assim, ó, pequenininho, fazer ele com uma alça, tá? Tu pode pegar um pedaço de 4 centímetros por 34, tá? 4 por 34. Dobra, ó, dobrei 2 vezes, tá? Dobra ao meio, dobra e dobra, tá? Ó, fica assim. E daí, eu vou juntar frente com frente, que eu vou abrir aqui, ó, e vou juntar frente com frente. Faço uma costura com retrocesso. Vou abrir aqui, tombar as costuras e vou dobrar novamente. E daí eu vou passar a costura agora bem nessa bordinha. Passando ao redor. Tá? Aí eu pego agora essa partezinha que ficou a emenda, passo uma partezinha aqui, ó, passo uma costurinha e prontinho, tá? Não aparece a emenda, porque a emenda tá bem aqui, ó, e fica perfeita assim para fazer o puxador.